A obra-prima, A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, finalizada em 1899, publicada no finalzinho daquele ano, virada para o ano de 1900, é um marco, um dos livros mais influentes, da sua época e talvez, de todos os tempos. Pela primeira vez, Freud propõe, depois de conversar com toda a literatura que tratava sobre os sonhos, propõe uma abordagem puramente psicológica dos sonhos. E isso é absolutamente revolucionário. Esse texto é considerado por muitos um marco inaugurador, da psicanálise. É claro que a psicanálise já existia, já estava acontecendo há 10 anos, mas esse texto se transforma num texto marco, num texto revolucionário, num marco inaugurador da história da teoria psicanalítica. Logo num dos prefácios a uma das edições, Freud dirá que jamais chegaremos a compreender plenamente as neuroses, as obsessões, os delírios, se nós não compreendermos os sonhos dessas pessoas. E ele dirá, que os sonhos tiveram uma grande contribuição para a compreensão das neuroses. E também, a partir daí, as neuroses ajudaram para que nós compreendêssemos melhor os sonhos. Então é fundamental no processo terapêutico que o paciente conte os seus sonhos e os sonhos sejam interpretados conjuntamente, ali na relação transferencial, na relação analítica entre o analista e o analisante, para que as questões mais profundas, as motivações mais inconscientes possam surgir e ser compreendidas. De uma maneira prática, dica para os terapeutas iniciantes: fale para os seus pacientes para contarem os seus sonhos, anotarem os seus sonhos, trazerem os seus sonhos, para que vocês possam juntos olhar para eles, falar sobre eles. Ao longo aqui do tempo, no meu perfil, e também na comunidade Mente Analítica, que será lançada no dia 1º de agosto, nós temos um curso sobre a interpretação de sonhos de Freud. E eu estarei sempre aqui publicando alguns recortes desta temática, ajudando não somente os interessados, mas todos aqueles que estudam a temática a trabalhar esta questão. Sim, a psicanálise tem um método próprio de interpretação dos sonhos e aqui nós falamos sobre isso. Então fica aí um fragmento analítico bastante prático sobre a interpretação dos sonhos. Muitas vezes, na terapia, a coisa fica meio travada, O paciente às vezes fica rodando no mesmo lugar sem conseguir sair. E os sonhos, muitas vezes, são uma chave, uma abertura de um portal mesmo, para que o inconsciente se revele, se manifeste de uma forma bem concreta. Muitas vezes, o desejo do indivíduo, ele está camuflado, o desejo do indivíduo, ele está num ponto cego, em que o indivíduo não consegue saber reconhecer o seu desejo, e ele vem purinho no sonho. Claro que ele vem de uma forma metafórica, precisa ser interpretado, mas ali ele brota. Então, com muita segurança, nós podemos encontrar o desejo do indivíduo ali, e ali falar para o indivíduo não recuar diante do seu desejo.